Você já se perguntou como algumas pessoas transformam simples ideias em impérios empresariais que ecoam através das gerações? Bem, prepare-se para uma jornada fascinante através da vida de um dos empresários mais icônicos da história brasileira, Francesco Matarazzo. Considerado por muitos como o maior empreendedor do Brasil, o imigrante italiano que viria a ser conhecido como o rei das indústrias e um dos grandes símbolos empresariais da América Latina, se tornou o quinto homem mais rico do mundo em sua época de detentor de mais de 200 fábricas. No mundo dos negócios, há lições valiosas a serem aprendidas com os visionários que moldaram o cenário econômico de seus tempos. E neste vídeo, você descobrirá não apenas a trajetória extraordinária de Matarazzo, mas também os segredos por trás do seu sucesso duradouro. Então, fique no vídeo até o final, onde serão revelados insights valiosos sobre empreendedorismo, resiliência e visão estratégica. Francesco Antônio Maria Matarazzo nasceu em 9 de março de 1854, o primogênito de uma prole de 9 irmãos. Ele era filho de Costabile, um médico e comerciante que faleceu em 1873, e Mariângela. Por gerações, os Matarazzo tinham sua base em Castellabate, uma pequena cidade situada a cerca de 200 quilômetros de Nápoles, às margens do Mediterrâneo. Embora fossem uma família respeitada na comunidade, não possuíam grandes riquezas. A unificação da Itália entre 1861 e 1870 desencadeou uma onda de emigração em massa dos italianos. A política do governo central promoveu a substituição da agricultura familiar pela produção em larga escala, deixando muitos camponeses sem seu sustento tradicional. Em busca de oportunidades, eles partiram para países como o Brasil. Em Castellabate, essa mudança foi particularmente marcante. Estima-se que por volta de 1900 havia cerca de 3.000 castelabatenses na Itália e uma quantidade semelhante em São Paulo. Alguns poucos empreendedores também viram a emigração como uma forma de escapar da crise, incluindo Matarazzo. Quando chegou ao Brasil aos 27 anos, acompanhado por sua companheira Filomena e seus 2 filhos, já acumulava uma década de experiência no comércio. Além disso, trazia consigo economias avaliadas entre 30 mil e 50 mil dólares nos dias de hoje, refutando a ideia de que Matarazzo tenha chegado pobre ao Brasil. Contudo, ao chegar ao Brasil em dezembro de 1881, o jovem comerciante enfrentou uma grande perda de seu capital. Durante o seu desembarque no Rio de Janeiro, Matarazzo perdeu 2 toneladas de banha de porco trazidas da Itália com o intuito de serem vendidas no Brasil, devido a um descuido no momento da retirada do navio. Diante dessa adversidade, o refugiado optou por se estabelecer em Sorocaba, no interior paulista, que na época abrigava cerca de 13 mil habitantes. Inicialmente, abriu um armazém de produtos secos e molhados. Foi ali, em 1883, que surgiu o embrião da que poderia ser considerada sua primeira fábrica, instalada na própria residência de Matarazzo. Consistia em uma pequena modesta prensa de madeira e um tacho de metal, utilizados para a extração e fusão da banha de porco, um item indispensável na culinária da época. Com o tempo, o comerciante viu sua principal atividade se tornar a negociação de porcos e a venda de banha, percorrendo o interior de São Paulo montado em mulas. O êxito inicial permitiu que a mãe e alguns irmãos de Matarazzo também se juntassem a ele no Brasil. O comércio de banha prosperava cada vez mais, e já desfrutando de uma relativa riqueza, Matarazzo cogitou retornar à Itália. Contudo, após conversar com outros imigrantes, mudou de ideia e decidiu partir para São Paulo. Afinal, a capital era o epicentro para onde convergiam os substanciais lucros provenientes da cafeicultura paulista. Quando Matarazzo chegou à cidade de São Paulo em 1890, esta abrigava não mais que 65 mil residentes. No entanto, uma década depois, o boom da economia levaria a população para quase 240 mil habitantes. Os empreendimentos do comércio seguiam em ritmo de crescimento similar. Ao estabelecer-se na capital, Matarazzo inicialmente investiu no comércio, aproveitando a demanda por farinha de trigo importada dos Estados Unidos. Rapidamente tornou-se o principal fornecedor do ramo, mas sem deixar de lado suas raízes,
Manteve 2 fábricas de banha na região de Sorocaba e uma em Porto Alegre. No meio de 1899, uma jogada audaciosa estabelece Matarazzo permanentemente na indústria de grande porte. Ao invés de continuar a importar, ele decide produzir farinha de trigo no Brasil e opta por erguer um moinho de grande capacidade. Embora o ainda emergente Matarazzo não possuísse capital para tal investimento colossal, sua reputação impecável o habilitou a obter um empréstimo em um banco inglês. Em apenas 10 meses, o moinho Matarazzo estava completo, tornando-se o maior e mais avançado da América Latina. Situado em 2 quarteirões do Distrito Industrial do Brás, tornou-se a maior fábrica de São Paulo. Dentro de um curto espaço de 3 anos, a família se transferiu para uma majestosa mansão, a segunda residência a ser erguida na recém-inaugurada Avenida Paulista. Não restavam mais dúvidas. Matarazzo estava firmemente enraizado na elite da sociedade paulistana. O sucesso na comercialização da farinha possibilitou a rápida quitação da dívida com os credores ingleses. Ao redor do moinho, cuja capacidade seria duplicada em menos de 2 anos, surgiram novas unidades fabris. Em 1901, a fábrica de sacos para embalar a farinha evoluiria para a tecelagem Mariângela, onde 60 mil fusos entrariam em operações para a produção de tecidos leves e sofisticados. Em seguida, foi a vez da oficina de manutenção passar por uma transformação significativa, evoluindo para uma indústria de embalagens. O algodão proveniente da tecelagem começou a ser totalmente aproveitado quando Matarazzo passou a extrair a matéria-prima para óleos e sabões de seus caroços. Isso logo resultaria na criação da maior fábrica brasileira de produtos de limpeza. Com o passar dos anos, Matarazzo tornou-se uma verdadeira atração na cidade, sendo que os paulistanos que nasceram antes dos anos 30 recordavam-se de serem levados pelos pais para observar o empresário sair de carro ou passear pelas calçadas enquanto fumava seu charuto. Ele também foi fundador e presidente tanto do Centro quanto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, durante a transição das décadas de 20 para 30. Ao final da primeira década do século XX, Matarazzo havia solidificado sua empresa nos setores de alimentos, têxteis e produtos derivados de óleos. Em 1911, as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo foram estabelecidas em São Paulo, com sucursais em Santos e na Argentina. A sequência de inaugurações prosseguiu, uma usina de açúcar em 1911 e uma fábrica de pregos em 1912. As Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, ou IRFM, já movimentavam cifras na casa de milhões de dólares. Ao invés de simplesmente desfrutar de sua riqueza, Matarazzo continuou reinvestindo seus lucros, buscando o que ele chamava de emancipação industrial do Brasil. As IRFM também funcionavam como uma instituição financeira, aceitando investimentos que eram registrados em cadernetas. No final de 1914, Matarazzo partiu para a Itália com sua esposa e os filhos mais novos. A viagem deveria ser um período de descanso, mas o patriarca se viu surpreendido pelo início da Primeira Guerra Mundial. Em vez de retornar ao Brasil, Matarazzo decidiu permanecer na Itália para ajudar seu país, coordenando a distribuição de alimentos na região de Nápoles. Por essa atuação, ele recebeu o reconhecimento de seus compatriotas, sendo agraciado com o título de Conde do Reino em 1917. Grande admirador de Benito Mussolini, o conde chegou a financiar o fascismo e elogiou o pulso firme do governante e sua visão de mundo. Enquanto a Europa estava imersa no conflito, as IRFM continuavam a prosperar no Brasil. Em seu auge, as indústrias chegaram a possuir mais de 30 mil funcionários, onde a súbita dificuldade em importar produtos europeus levou a um rápido crescimento da indústria brasileira para atender à demanda interna. Com o fim da guerra, Matarazzo retornou a São Paulo. Em 1920, ele adquiriu um terreno de mais de 100 mil metros quadrados no bairro Água Branca. Localizado próximo às ferrovias, este terreno permitiu que o conde realizasse seu sonho de concentrar muitas de suas fábricas em um único local. Naquele ano, a produção de itens como sabão, velas e pregos começou neste local.
No mesmo período, as IRFM expandiram suas operações para incluir frigoríficos, indústria química, destilarias e até uma distribuidora cinematográfica. Então veio a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, seguida pela Grande Depressão, que impactou o comércio exterior global. Enquanto os barões do café viram suas exportações caírem 40% em um ano, Matarazzo não se abalou. Com base em matérias-primas nacionais e seu grande capital, ele aproveitou a crise para comprar concorrentes e consolidar seu domínio. No início dos anos 1930, a política também estava em tumulto quando Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, derrubou Washington Luiz e assumiu a presidência. Embora Matarazzo fosse amigo do político paulista, rapidamente passou a apoiar o novo governo. Para não prejudicar seus negócios, evitava se envolver em disputas políticas. Apesar de ter sido um dos homens mais ricos do mundo em sua época, o império empresarial se desfez nas mãos dos herdeiros após sua morte. Ermelino Matarazzo, nascido em 1883, foi preparado desde cedo para assumir o lugar do pai. Durante a Primeira Guerra Mundial, com pouco mais de 30 anos, ficou encarregado de comandar as IRFM. Quando Francesco retornou da Europa, foi a vez do jovem viajar para a Itália. No início de 1920, em uma estrada próxima a Turim, Ermelino sofreu um acidente de carro e morreu instantaneamente. O pai nunca superou a tragédia. O patriarca então nomeou Chiquinho, seu penúltimo filho, como seu sucessor, o que nunca foi bem aceito pelos herdeiros mais velhos. Aos 82 anos, com uma visão debilitada, o conde ainda visitava suas fábricas apoiado em uma bengala. Contudo, um dia após um dia normal de trabalho, chegou em casa e começou a ter violentas convulsões. Ficou 2 dias acamado, quase inerte. Seus rins falharam e ele faleceu às 15 horas do dia 10 de fevereiro de 1937. Foi enterrado em São Paulo, onde 100.000 pessoas foram às ruas para se despedir dele. Após a morte do pai, Chiquinho Matarazzo liderou o grupo industrial de sua família por 4 décadas e, durante muito tempo, foi o maior empresário da América Latina. No entanto, em 1969, as IRFM registraram o primeiro balanço negativo de sua história. No início de 1977, o controle das fábricas passou para Maria Pia, a neta mais jovem do patriarca. Com dívidas de milhões de dólares, havia pouco a ser feito. A partir de 1983, várias empresas do grupo entraram em concordata, marcando o início do desmantelamento final do império. Isso inclui a venda de bens, disputas familiares, ações trabalhistas e o arrendamento de fábricas. Até mesmo a mansão da família na Avenida Paulista não resistiu, desabou no meio de uma tempestade em 1996. Hoje, ainda é possível encontrar nas prateleiras dos supermercados produtos que tiveram origem nas IRFM. Um bom exemplo é o sabonete Francis, produzido por uma empresa comandada por um bisneto do conde. É sem dúvida um final melancólico, considerando que, em vida, Matarazzo vendeu apenas uma empresa. Era uma fábrica de fósforo que ele não conseguiu integrar ao resto de suas fábricas. De acordo com algumas análises, essa decadência pode ser atribuída à má gestão dos negócios pela família e aos conflitos internos, à falta de adaptação, à crescente concorrência, ao modelo empresarial flexível e à falta de foco e especialização de mercado. A diversificação de negócios, que foi uma estratégia lucrativa no início do século XX, tornou-se ineficaz com o tempo. Além disso, a família perdeu oportunidades importantes, como o convite do presidente Juscelino Kubitschek para participar da criação da primeira montadora de carros do país, a Volkswagen. Fato é que a família Matarazzo ainda é relembrada por seu histórico empresarial e Francesco reverenciado como um dos maiores empreendedores do país. A trajetória de Matarazzo é um exemplo fascinante de ascensão e queda no mundo empresarial. De imigrante humilde a um dos homens mais ricos do mundo, Matarazzo construiu um império diversificado que marcou a economia brasileira no início do século XX. A história de um dos maiores empresários do Brasil não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias e empreendedores.
Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.